gente, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Missana. Está de volta depois de 3 meses com um convidado muito especial, que é o André Pérsia, psicólogo, palestrante, escritor. Eu falo até que ele é músico, que toca piano, que é uma maravilha. E hoje a gente vai falar de um assunto de extrema importância, que é sobre ansiedade. Muitas pessoas vêm pedindo isso para mim já faz algum tempo. E agora, segundo a Organização Mundial da Saúde, fez uma pesquisa, levantou que a ansiedade é o transtorno mais presente na pandemia. Então, a gente vai saber um pouco melhor sobre tudo isso com o expert no assunto, André Pérsia. Boa noite, André. Seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer receber você no meu programa. Boa noite, Renata. O prazer é todo meu. Fico muito feliz de poder estar aqui finalmente. Parabéns pelo excelente trabalho, parabéns à equipe pelo programa fantástico. Realmente, essa questão da ansiedade sempre foi um desafio e agora tem sido muito mais. Desde o início da pandemia, eu estou trabalhando de 3 a 4 vezes mais do que o normal, o que vem sendo uma surpresa, porque eu não imaginava que ia ser tanto assim. E realmente, de fato, eu confirmo que a OMS está dizendo. A ansiedade veio com tudo. O que é mais fácil é ajudar as pessoas a ajudarem a lidar com a ansiedade. E essa ansiedade faz com que elas fiquem mal, afeta o trato gastrointestinal, gera dificuldade para dormir, gera problemas de relacionamentos. Então, direto, eu estou vendo isso acontecer o tempo todo. Eu estou usando mais do que nunca tudo que eu sei para poder trabalhar as várias manifestações. Eu tenho percebido isso também aqui. Você pode dizer se você tem percebido a ansiedade por exemplo, mais em crianças ou mais em adolescentes e idosos, ou não? Afetou de uma forma geral? Eu acho que afetou todo mundo de forma geral, né? Principalmente eu acho que as pessoas que precisam continuar a trabalhar e ao mesmo tempo gerenciar casas, relacionamentos, os filhos e tudo diferente, né? Principalmente naqueles momentos onde as pessoas acabam ficando mais em casa, tudo indica que a gente está caminhando de novo para um segundo momento desse. Eu espero aí que as medidas cheguem a tempo para contrabalançar tudo Também. isso. Mas o que que acontece, né? Tudo está diferente. O que que acontece, Renata? Nós não gostamos de sair da rotina. A gente gosta, a gente diz que quer coisas diferentes, mas no fundo a gente gosta de ficar dentro da zona de conforto. É um processo que a gente nem pensa, mas a gente repete. Então, quando você tem uma situação tipo a pandemia, você tem tudo de cabeça para baixo em todo lugar, dentro de casa, fora de casa. Então, se tem um casal com filhos, por exemplo, o casal não está podendo trabalhar direito, está tudo diferente, todo mundo tem que trabalhar em casa, às vezes num espaço pequeno, e com os filhos ainda tendo que fazer escola de casa, via Zoom e não sabe mexer direito, e aí atrapalha a reunião do pai naquele horário. Então, tudo Exato. de cabeça para baixo. Então, o estranho está mexendo com todo mundo. E isso tira, porque tudo aquilo que é estranho e que é diferente, tira as pessoas de suas rotinas, de sua forma de ser. Então, desgasta muito mais energia, porque você precisa computar no seu cérebro, no seu sistema nervoso, coisas novas o tempo todo. Então, é muita coisa para computar o tempo todo diferente. Isso leva a um desgaste maior. Sim, com certeza. O André, e como é que eu sei que eu estou? Agora o André vai destruir a minha pergunta, gente. Ó, prestem atenção. Como sei que estou ansiosa ou ansioso? Eu, Renata, como sei que estou ansiosa? Olha, na verdade, vamos lembrar que a ansiedade é um nome que a gente dá para uma série de coisas que acontecem. Né? Na verdade, existe uma diferença entre ansiedade e expectativa. Os dois têm a ver com uma expectativa sobre o futuro. Sendo que a expectativa, como a gente chama, é alguma coisa boa, é alguma coisa que você está esperando, ou talvez não seja tão boa, mas você está acompanhando, monitorando. A ansiedade envolve uma preocupação, um temor, um receio do que está por vir. Então você associa coisas negativas. Um dos motivos pelos quais eu trabalho com programação neurolinguística é porque justamente eu vejo a PNL gerando um resultado incrível para as pessoas em relação a isso. Uma das primeiras coisas que a PNL faz, a PNL hoje é uma psicologia reconhecida no mundo inteiro, embora no Brasil as pessoas não saibam disso direito,
A PNL nos convida a perguntar, não parar no nome ansiedade, porque toda vez que a gente aceita um nome, a gente para de pensar sobre aquilo. Você pensa ao redor daquele nome. Então, a primeira coisa que alguém na programação linguística perguntaria é: o que que você faz quando você está ansioso? O que acontece quando você está ansioso, ansiosa? Quem faz o que a quem? Quem sofre o que de quem? E aí nós precisamos interferir nisso. Deshipnotizar dos nomes, esquece os nomes, o nome não nos serve para nada. A gente precisa se perguntar o que está acontecendo e o que a gente pode interferir na sequência das coisas que estão acontecendo e no que a gente está fazendo por dentro, para gerar primeiro por dentro uma mudança que pode eventualmente ajudar a pessoa a fazer alguma coisa por fora. Nesse momento em que as pessoas precisam de resultados logo, porque você está em casa, precisa trabalhar, você tem que dormir, que senão depois de uma semana você está destruído. Então é muito interessante que a pessoa trabalhe com uma perspectiva de curto prazo, ou seja, o que eu posso fazer de hoje para amanhã, o que eu posso fazer para atacar isso que agora está surgindo, e não você vir a questões de infância e tal, e traumas na vida da pessoa, a não ser que aquilo ali seja realmente muito importante e surja como muito importante para aquele momento. Nós precisamos desmontar aquele processo dentro da perspectiva da PNL. Precisamos tirar a pessoa daquilo ali. Ela tem que entender como que ela está fazendo. Muitas pessoas dizem assim, eu tenho ansiedade. Eu digo, não, você não tem ansiedade. Você está fazendo ansiedade. Então, nós precisamos descobrir o que você está fazendo para fazer algo diferente. Por isso a importância de procurar um profissional, um bom profissional. E muitas vezes as pessoas têm esse tabu ainda sobre a terapia. Pelo menos no interior eu encontro bastante isso. Porque antigamente terapia era indicado para pessoas consideradas loucas. E não é isso. E mesmo porque para fazer uma terapia você não precisa estar ruim para você ficar bom, para você melhorar. Porque a gente sempre pode melhorar. Com certeza, justamente para evitar que você tenha problemas maiores. Se você está acontecendo alguma coisa e você tem recursos para poder fazer um processo de terapia, eu tenho feito direto, atendo clientes hoje brasileiros e até estrangeiros que moram aí na Austrália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, em vários lugares diferentes, tendo via Zoom também, né? Várias pessoas, principalmente por conta da pandemia agora. Uma das coisas que eu mais vejo aí é que a gente precisa, quando tem recurso, trabalhar as coisas antes que as coisas piorem. Quanto mais você for à frente e trabalhar a ansiedade ou qualquer outra coisa antes que aquilo ali realmente domine tudo, muito melhor para você. Com certeza, mesmo porque Eu concordo com você. Cuidado, cheque as credenciais da pessoa, porque tem muitas pessoas que estão se vendendo hoje como qualificadas, quando na verdade elas não. muitos. Desculpa, André, eu não sei se cortou teu áudio, mas o finalzinho não deu para ouvir, pelo menos para mim. Se puder Muitas repetir, eu pessoas elas se vendem como qualificadas, são qualificadas, na verdade. Então tem que ficar de olho, né? Atento. tem sim, tem que pesquisar, tem que conversar com pessoas que passaram um processo com esse profissional, qual a formação desse profissional, qual a conduta desse profissional, tudo isso é muito importante, com certeza, de fato muito importante. E quais seriam as consequências da ansiedade? Olha, a ansiedade, isso que a gente chama de ansiedade, é uma aprendizagem que fica, e se você não interrompe esse processo, você pode instalar uma estratégia ansiosa na sua vida. Então, ao invés de resolver as coisas, enfrentar o que precisa ser enfrentado, lidar com o que você precisa lidar, porque cada caso é um caso, não existe assim o segredo da ansiedade para todo mundo, porque cada pessoa experimenta isso de uma forma diferente. Mas geralmente a ansiedade tem a ver com preocupação, com medo, com temor. Então existe alguém, alguma coisa por dentro, por fora, que precisa de atenção. Né? Essa pessoa ela está com dificuldade de lidar consigo, de lidar com as pessoas, ela tem crenças limitantes às vezes sobre uma série de questões. Então nós precisamos de novo, como eu falei, né, mapear o que está acontecendo e ajudar com que essa pessoa ela comece a desmontar o processo que ela está fazendo e montar uma outra coisa melhor. Ou seja, identificar o que está gerando ansiedade, qual é a causa disso. O que não necessariamente causa histórica, mas o que está gerando a dificuldade de dormir, então o que podemos fazer para dormir? Não sabe como lidar com o relacionamento no trabalho, então o que nós podemos fazer sobre relações interpessoais que essa pessoa pode trabalhar, desenvolver?
em relação a isso. Eu costumo combinar muito terapia normal, falada, né, com processos de programação neurolinguística e hipnoterapia também, que é muito interessante porque nós trabalhamos direto com recursos inconscientes e existem estatísticas que mostram que a hipnose já há décadas, há muitas décadas, tem evidência científica de excelentes resultados, muito melhores do que a psicanálise, do que várias outras terapias tradicionais aí, com estatística, meta-análise. Basta procurar no Google que você encontra isso de fontes seguras, onde a hipnose tem um histórico de ajudar nesses casos. E também terapias, principalmente se você precisa de um resultado rápido, que tenha um viés assim cognitivo, comportamental, é muito importante também. Porque você precisa ajudar a pessoa a fazer mudanças, ajudá-la a trabalhar, a reaprender algumas coisas. Eu gosto da programação neurolinguística porque ela tem o viés cognitivo comportamental, mas ela também tem o da emoção, do inconsciente, dos processos mentais, da vida inconsciente. Então, junta tudo no mesmo processo, inclusive esses outros, porque tem uma hora que você precisa aprender alguma coisa. Não adianta chegar só para o cliente e dizer, você precisa mudar, faça diferente. Primeiro que a gente não tem que dizer nada para o cliente, né? Ele tem que... E quando ele decidir, ele precisa aprender. Um dos criadores, tem duas pessoas grandes na PNL, uma delas é o Bandler, que criou, o Richard Bandler. Ele diz uma coisa muito interessante: a mudança requer uma estrutura neurológica. Não adianta só você ter pensamento positivo, eu vou ficar menos ansioso, senão pode até aumentar a sua ansiedade. Tá. Uhum. Assim, então você precisa criar uma estrutura neurológica que ajude você a mudar. E o Dilts fala algo parecido, Robert Dilts, que também é uma das grandes pessoas da PNL. Ele diz que nós precisamos, para que a pessoa tenha um resultado qualquer, nós precisamos ajudá-la a acessar as capacidades internas que ela tem, que vão ajudar com que essa mudança aconteça. Então não adianta a pessoa só lá ficar falando, se não leva com que ela acesse suas capacidades internas e faça alguma coisa por dentro e por fora diferente, senão não há mudanças. Todos nós temos esses recursos, essas capacidades, porque muitas vezes a pessoa acha, eu não consigo nada, eu não sou ninguém. Às vezes a pessoa ela chega falando que é o que eu falo do rótulo. A pessoa é rotulada e fala, eu sou um ansioso, eu sou um depressivo, eu sou um desastre na vida. Para a pessoa chegar a esse ponto, eu fico imaginando até muitas vezes você, André, nos seus atendimentos, alguém chegando dessa forma para você. Porque eu já vi, eu fiz curso, André, meu primeiro curso de programação neurolinguística, que o André vai falar mais um pouquinho o que é a PNL, o que é a programação neurolinguística, foi com o André. Durou o quê? Uns 8 meses, 6 meses, eu não me lembro muito bem, mas foi um curso bem extenso, foi meu primeiro contato. E eu via o André trabalhando em sala, assim, era um espetáculo. Inclusive, a técnica que você usou comigo de dor de cabeça que eu estava num dia lá na aula, eu uso até hoje com todos os meus clientes, com todas as pessoas que eu conheço, e é impressionante. 100% das vezes funcionou a técnica para dor de cabeça. Claro que a gente pede para que a pessoa vá ver o que é essa dor de cabeça, se é uma dor de cabeça constante, como está essa dor de cabeça, mas a gente leva aquele alívio para a pessoa no momento. É instantâneo, é impressionante. Então, se você puder falar... Que dizem, né, essa coisa do tipo, eu sou assim, nada dá certo para mim. Essa pessoa provavelmente desenvolveu uma crença limitante, né? Ou seja, o que são crenças limitantes? São crenças onde tem 3 tipos de crença limitante. Um deles onde a pessoa acredita que algo não é possível para ninguém. Ninguém pode, isso não é possível. A segunda é possível para alguns, mas não é possível para mim, né? Eu não sou capaz de fazer algo, de mudar como eu me sinto, por exemplo, em relação à ansiedade. E terceiro, eu não mereço a mudança por algum motivo qualquer. A pessoa não se acha merecedora de fazer essa transformação dentro dela. Então, nós, com todos esses procedimentos, nós precisamos ajudar o contrário, criar crenças positivas, que é exatamente o contrário. É ajudar primeiro a pessoa a fazer aquilo que é possível fazer para mudar. Então, é muito importante que, ao ajudar um cliente a mudar, a gente consiga fazer com que a pessoa ela trabalhe em algo que é possível, porque se ela ficar buscando o impossível, ela vai se frustrar. Se ela ficar buscando aquilo que ela não gosta, mas o guru das estrelas diz que todo mundo tem que acordar de manhã e mergulhar na água fria. Desculpa, mas eu não gosto disso. Não é para mim, eu não quero isso, eu não sou esse guru das estrelas.
né? Eu sou outra pessoa. Então, nós temos que fazer algo que seja adequado à pessoa. Segundo, a gente tem que ajudar que a pessoa acesse, como diz o Diltz, as capacidades que ela precisa para mudar, os recursos que ela precisa para mudar. E respondendo sua pergunta, nós temos todos. Né? Para a PNL, a matéria bruta está aqui dentro. Quando a gente diz que tem todos os recursos, não é que eu sei tudo, é que a matéria bruta está aqui dentro. A gente tem que buscar essas ferramentas todas aqui dentro, trazê-las e usá-las. E o terceiro passo para uma crença positiva é a crença de que eu mereço aquele resultado. Eu posso, eu sou capaz e eu mereço. Então a gente precisa ajudar com recursos que isso fique claro, que essas três coisas fiquem claras. Quando você estiver trabalhando, por exemplo, numa mudança, quando a pessoa. A primeira coisa, né, que a pessoa diz assim, eu tenho ansiedade, eu pergunto onde? Aí a pessoa fica olhando para mim, né? Porque você, é uma brincadeira para dizer, porque não é um objeto, é uma coisa que você faz. Então você não pode ter. A minha ansiedade, eu brinco quando eu tenho rapport, né? Já passou no cartório, já registrou a ansiedade? Pode ser, né? Senão você pode perder, né? Eu quero que você perca ela, mas se é sua, alguém vai trazer de volta. É uma forma da gente dizer para a pessoa, olha só, você não tem isso, você está fazendo isso, né? É uma coisa que você está fazendo, que você está criando. Então é muito importante a gente se dar conta. Então, quando a pessoa quer mudar, a gente tem que botar o foco. Quem não tem ansiedade quer o quê? A pessoa vem e diz assim, eu não quero ser ansiosa de novo, eu não quero repetir outra vez aquilo que eu venho repetindo há 20 anos, que atormenta a minha vida. Olha só, o tempo todo a pessoa está falando da ansiedade do problema. Ela tem que saber o que ela está sentindo, mas é de fundamental importância que a gente ajude a definir o que é o oposto da ansiedade para ela. Como é que é isso? Como é que é essa mudança? Como é que ela vai ver, ouvir, sentir? Como é que ela vai ter evidência que isso está acontecendo? Que recursos ela tem para isso? Como é que pode ser prazeroso, harmônico para essa pessoa criar essa mudança dentro dela? Aí as coisas começam a acontecer. Com certeza, com as técnicas de PNL, hipnose, com certeza as mudanças acontecem mais profundamente. É Mais porque rapidamente, porque não é só você mudar rapidamente, mas sim, como você mesmo fala, trabalhar a estrutura profunda da pessoa. Então, nada como, mais uma vez eu falo, para estar procurando um profissional realmente qualificado, que é de extrema importância. o fato da PNL ajudar com que essas coisas aconteçam rapidamente é um efeito colateral, né? A gente não pode fazer nada, porque a gente estuda como é que funciona o neuro. Então, ou seja, se você é um mecânico da Ferrari e você tem uma Ferrari, tem uma gasolina que funciona melhor na Ferrari, a Ferrari vai ter um desempenho muito melhor. A Ferrari é o seu cérebro. Então, a PNL é a gasolina da Ferrari, as técnicas de PNL é a mecânica da Ferrari. Né? Então, na verdade, nós juntamos várias coisas. Então, por isso que geralmente a mudança é mais rápida, não é porque a gente tem pressa, é porque a forma como nós entendemos que essas coisas funcionam, nós jogamos com o neuro, com a linguística e com o entendimento das coisas como elas acontecem. Então, existe uma objetividade muito maior. E é muito profunda, é muito importante dizer isso, porque tem algumas pessoas que ainda pensam assim, sabe, eu não posso fazer ainda psicanálise, ficar 11 anos falando da minha mãe, então eu vou fazer uma PNL assim para tapar o buraco. Não, olha só, a PNL é muito profunda, vai te trazer resultados às vezes muito mais profundos. Né? Não é um tapa-buraco, não é porque você não pode fazer a terapia convencional. Aqui no Brasil existe uma situação política onde existe uma crença, né, uma lenda assim, na psicologia de que algumas terapias são muito melhores do que outras, mas na verdade a PNL ela se baseia na psicologia cognitiva comportamental, na antropologia de Gregory Bateson, na psicologia de Virginia Satir, na hipnoterapia de Milton Erickson, que tem várias validações científicas, e a própria PNL hoje é pesquisada cientificamente em universidades, e tem uma série de artigos científicos escritos. Quem quiser, eu vou ficar feliz. Aliás, se entrar lá no meu site depois, tem o link para esses artigos internacionais, das teses, das pesquisas que são feitas, confirmando o que a PNL faz. Na verdade, a PNL tem muita base científica. Então, é muito importante que a gente se dê conta disso. Não é um tapa-buraco, é porque as pessoas ainda não conhecem. Existe uma situação política no Brasil, onde as pessoas que ainda estão no poder, por exemplo, nos conselhos de psicologia, ainda são a maioria das escolas psicanalíticas. Então, existe essa lenda de que a boa terapia é a psicanálise. Mas se você parar para pensar, quantos experimentos científicos mesmo confirmam as ideias de Freud? Na verdade, nenhum, porque nunca teve. O pouco que foi feito depois desconstrói. Não porque Freud é incompetente, tá? Porque ele viveu há cento e poucos anos atrás, ele foi brilhante, maravilhoso,
na época dele, né? Só que hoje passou muito tempo e muita coisa nova sobre o cérebro, a neurociência, o sistema nervoso, apareceu e foi descoberto com a tecnologia e tal, que ele não tinha, nem que ele quisesse, ele poderia ter feito isso naquela época. Então a gente precisa se atualizar. É o que eu recomendo para muita gente é terapeuta e é da área da psicologia Sim. também. Por isso que eu fui estudar programação neurolinguística, hipnose, procurei os melhores professores e mudou completamente. Tem muitos terapeutas que trabalham com isso, com programação neurolinguística, com hipnose, mas eles, muitas vezes eu ouvi que eles nunca praticaram nada com eles. Eu estranho muito isso. Também não, eu não entendo isso. Para mim, não tem sentido. Não, porque nunca fiz, nunca gostei, olha, nunca fui hipnotizado. Como assim nunca foi? Como Todos assim? nós somos. E a pessoa atende com isso. Olha, Eu não... Renata, todos os dias que eu posso, só quando eu não posso, eu pelo menos uma hora eu ouço uma indução com programação neurolinguística e hipnose. Eu ouço hoje mais cedo, um pouquinho, eu começo muito cedo, porque eu começo a pegar o pessoal da Austrália, da Europa, tipo 6 horas, 7 da manhã. Então eu faço um intervalo no meio do dia, eu sempre ouço alguma coisa todos os dias, eu estou ouvindo alguma coisa estimulando a minha mente, porque a evidência científica hoje dos mapeamentos, dos escaneamentos cerebrais, mostram que quando nós estamos usando hipnose, nós ativamos partes do cérebro, isso fica visível nos scanners cerebrais diversos, tudo isso mais. Então, ao contrário do que muitos psicanalistas diziam, né, que quem fazia hipnose se sentia hipnotizado estava tendo um ataque histérico, né, era uma histeria. Hoje tem evidência científica, hoje não, já há muito tempo existe Muito evidência tempo. que algo lá está acontecendo. Com certeza. Olha, o pessoal deve estar aí curioso, vou dizer, da técnica que o André preparou para a gente, uma técnica de PNL para o controle da ansiedade, já que isso afetou o mundo inteiro, a pandemia afetou o mundo todo. Mas antes de pedir para o André fazer essa técnica, eu quero passar o contato dele para vocês procurarem o André. Eu indico muito o canal do YouTube dele para os meus clientes. Muitos clientes meus já conhecem você, André. Mas então vamos lá. O Instagram do André, @André_Pérsia, Pérsia com C, tá? Porque muitas pessoas também escrevem seu sobrenome com S, né? Pérsia. E o YouTube. Quer falar, André? Todos os seus canais, seu site. Eu tenho um só de induções que está recheado de induções com técnicas de ansiedade. Recheado. Você tem uma playlist lá só sua, né? Baixar, inclusive quem tem aquela modalidade que pode baixar. Você pode ouvir até o YouTube Music, você pode ouvir como se fosse música também. youtube.com/hipnose com André Pérsia. Lembra, hipnose com André Pérsia, tudo junto, Pérsia com C. Tudo junto. Hipnose com André Pérsia, ou então youtube.com/André Pérsia. Eu tenho 2 canais, sendo que, como muita gente queria só hipnose, não queria aula de PNL e outras coisas, então eu fiz um canal há 2 anos só de induções hipnóticas e técnicas, que é um canal que cresceu tanto que já estamos com quase 50 mil pessoas no canal e não para de crescer, todo mês tem 2, 3 mil pessoas a mais, né? Enfim, eu já falei que ele vai continuar sendo o que ele é. Eu não vou me prostituir para fazer coisas só para ter like, eu vou continuar tendo o seu papel, que é esse. Né? Se ele tiver que crescer, ele vai crescer. Claro que eu faço coisas para otimizar, mas ele é um canal que é voltado para isso. É uma missão que eu tenho de fazer uma contribuição para o mundo ser um lugar melhor para todo mundo. Né? Então isso eu sempre quis fazer, eu faço isso há 14 anos no YouTube, eu comecei desde que o YouTube começou no Brasil, eu comecei junto com o YouTube no outro canal, /André Pérsia. É só me procurar André Pérsia que você vai me achar inevitavelmente, mas o Hipnose com André Pérsia tem indução. E é só procurar lá, entra no YouTube e põe Ansiedade André Pérsia, vai aparecer uma infinidade de técnicas só nesse sentido. Então entra lá e no Instagram também, a gente vai conversando lá no próprio YouTube, na caixa de informação, tem lá todos os meus sites onde você vai ter acesso a produtos, telefone de contato, tudo isso. Vai ser um prazer poder Cursos. com vocês cursos também. Temos vários cursos aí, cursos que vão acontecer online, cursos que já estão gravados, que estão disponíveis, está tudo lá disponível para todo mundo. É só procurar nos canais que as informações estão lá bem, bem visíveis.
Eu assim, uso muito o seu canal, escuto muito você, e eu lembro de uma época quando você lançou Transformações Quânticas, e eu estava indo viajar, pessoal, e eu falei, meu Deus, sem o meu computador, sem essa gravação, e mandei uma mensagem, André, você tem transformações quânticas para poder. Ai, mas não tinha na época, isso já tem o quê? Sei lá, uns 8 anos que isso aconteceu. Ai, ai. Agora está tudo fácil. Mas, oi? Agora está tudo fácil. Em segundos você tem acesso a vídeo, né? Muito. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por você disponibilizar tanto material para as pessoas, Eu faço principalmente nesse momento. Esse é o meu objetivo. Eu acho que a gente precisa de um mundo com pessoas que possam acessar rapidamente recursos para viver melhor. Nada me deixa mais feliz, Renata. Isso é verdadeiro. Quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade. Isso. De todos os dias receber uma quantidade absurda, porque agora são dois canais, um quase 50 mil pessoas, um quase 40 mil pessoas. Todos os dias, um monte de pessoas agradecendo a vida melhor que eles estão tendo, porque eles estão praticando essas coisas. Gente que nunca me viu pessoalmente. Às vezes eu curso presencial em algum lugar, as pessoas já disseram, nossa, eu te conheço há 10 anos, há 10, 12 anos eu te acompanho na internet. Então, isso para mim é muito gratificante. Muito. Mostra que está dando resultado. É, parabéns. Continue assim, por favor. Só O começando. mundo agradece. Tem muita Nós coisa. humanos. Essa pandemia, então, que eu fiquei muito em casa, eu produzi mais conteúdo do que eu produzi anos seguidos. Tá tudo saindo aí. Excelente, André. Bom, eu não sei como o Sergião vai fazer, se vai deixar só você na tela ou se eu vou ficar aqui também. Para a gente fazer a técnica, eu quero fazer, quero acompanhar essa técnica do André. Pessoal que estiver em casa, acompanhe. Só quem estiver dirigindo, André, você tem alguma recomendação para essa técnica agora? Vou deixar por sua conta. Acessa depois no outro momento. Né? Não faça esses exercícios no volante, né, usando maquinaria pesada, porque pode absorver a sua atenção demais, né, e nós não queremos que você desvie, né, da rua, do automóvel, da maquinaria pesada. Então faça quando você puder se dedicar à técnica a fazer. É bem curta, é bem simples essa técnica. Tá. Podemos começar então? Então, eu vou pedir para que você pense primeiro em alguma coisa que você vem experimentando como gerando ansiedade em você. Pense em alguma coisa que seja um padrão, ou seja, eu sempre fico ansioso antes de dormir, eu sempre fico ansioso quando vou ter aquela reunião de trabalho. Então pensa numa situação, ainda, uma última vez, onde a ansiedade é algo recorrente, é algo que você experimenta. Por quê? Porque quando você muda isso que é um padrão, você inconscientemente muda o padrão também na sequência. Então isso é uma coisa boa da gente fazer aí. Então pensa em alguma coisa que seja um padrão e traz na sua mente uma última vez, eu sei que isso não é muito agradável, mas traz uma última vez esse padrão, um exemplo bem recente desse padrão que se repete, onde você experimenta ainda, uma última vez, a ansiedade. E no que você vai experimentando, né, a ansiedade é algo que tem um lado emocional, vamos dizer assim, psicológico, e tem um lado que repercute no corpo. Não raro a ansiedade aperta o peito, torce, vira em algum lugar, a pessoa sente alguma coisa no corpo, geralmente no peito, na região gástrica, alguma coisa assim, onde existe uma manifestação física que representa essa ansiedade que a pessoa está experimentando. Então identifique isso, identifique onde no corpo você sente o quê, vai identificando, mas antes disso eu quero que você se pergunte. Isso é uma pergunta bem intuitiva, ou seja, não tem uma resposta certa, é uma coisa para você ir pensando. Essa parte sua que está respondendo com ansiedade, na hora que ao invés de fazer alguma coisa para resolver a questão ou lidar com isso de outra forma, ela responde com ansiedade, o que ela quer através disso? O que essa parte interna sua está tentando te mostrar através da ansiedade? Está tentando te dizer, está te convidando para sentir. Se a ansiedade fosse um código para você decodificar o que está por trás dela, o que viria? Geralmente nós temos assim algo, o que eu ouço bastante, né? Tem uma parte minha que quer me proteger, que quer me alertar sobre alguma coisa, que quer que eu modifique a minha relação com essa pessoa, com essa situação de trabalho complicada. Então você vai descobrir que essa ansiedade é algo que foi aprendido e que está tendo uma função.
uma dificuldade de se expressar, uma baixa autoestima, uma dificuldade de lidar com certas pessoas, com certos contextos, o que quer que seja, vai explorando o que essa parte está te trazendo de importante. O que tem de importante? Se não fosse importante, não estava mexendo com você. Está mexendo com você justamente porque é importante. Então eu quero que você traga a percepção disso que te parece importante nesse momento. Traga a percepção disso. E se pergunte, né, como seria lidar com isso de outra forma que não através da ansiedade? Se tem uma parte que quer que eu me expresse melhor no trabalho, como eu posso lidar com me expressar no trabalho melhor, começar a caminhar por isso, sem precisar ter essa resposta ansiosa? Se tem uma parte que precisa resolver uma questão na vida, como seria eu começar um caminho para resolver isso efetivamente, sem precisar dar essa resposta? Talvez você não precise responder isso agora, mas fica com isso para pensar depois. Como que eu posso, ao invés de responder via ansiedade, começar a buscar um caminho fora da ansiedade para lidar com isso que é importante, que veio codificado através da ansiedade. Agora vamos voltar para a sensação da ansiedade. Vamos imaginar, por exemplo, que tem uma coisa girando assim no seu peito, que na hora que você fica ansioso tem um negócio que gira no peito assim. Às vezes gira para um lado, às vezes gira para o outro, às vezes aperta, às vezes expande, às vezes vai de um lado para o outro, seja no peito, na barriga, na cabeça, em algum lugar. Talvez você tenha várias sensações, mas eu quero que você encontre uma que seja mais representativa ou que você vai escolher aquela que é mais forte, que vai representar todas as outras, se você tiver mais de uma. Então identifique essa sensação e estude o movimento, a trajetória, a intensidade. Então, eu vou imaginar que a ansiedade, no meu caso, seja algo que gire no peito assim, né? Vamos imaginar que é isso aqui. Então, eu quero que você ilustre isso com setas vermelhas que vão girando junto com a sensação. É como se dentro dessa sensação você adicionasse um elemento visual e você vai fazer setas vermelhas girarem assim. Tá? Junto com a sensação física, essas setas vermelhas vão obedecer ao mesmo movimento, à mesma intensidade. É como se fosse uma ilustração do que você está sentindo. Depois que você identificar isso durante um tempo, eu quero que você imagine que essas setas se mexendo, elas começam a sair do seu corpo, como se elas ficassem flutuando no espaço. Então aquilo que estava acontecendo no corpo começa a acontecer fora. No meu exemplo era isso aqui. No seu vai ser outra coisa. Em outro lugar, talvez. Então, aquilo que estava no seu corpo agora está fora. Então, são setas vermelhas que estão fazendo a mesma coisa, só que do lado de fora. E aí você estuda curiosamente isso, vai observando. E aí você vai percebendo que essas setas vermelhas elas vão desacelerando, ficando lentas. Todo o processo vai ficando lento, vai desacelerando, até parar. Clac! E aí você tem uma escultura de setas no espaço, ali, paradas. Virou uma escultura vermelha. Agora você vai pensar naquele tom da cor azul mais relaxante, porque o azul é uma cor que psicologicamente afeta as pessoas no sentido de ajudá-las a relaxar. Então, a não ser que você tenha uma outra que seja muito mais poderosa do que o azul, escolha um tom dessa cor, seja azul ou dessa outra cor, que para você mais represente tranquilidade e bem-estar e pinte essa escultura com essa cor. Então, imaginar que a escultura está assim, e aí você vai pintando com um pincel imaginário daquele tom de azul, o mais relaxante, o melhor possível. Isso. E elas começam a se mexer de novo, azuis agora, ou daquela outra cor que você escolheu. E aí elas começam a se mexer de novo, mas elas vão fazendo um movimento contrário. Ou seja, houve uma reversão, então se girava no sentido assim, agora começa a girar assim, ao contrário. Se entrava, sai, se saía, entra. Então você coloca a coisa num loop ao contrário. No meu caso, é um giro assim, ao contrário, né? Ao contrário do que era. Então, aos poucos, as setas vão adquirindo a mesma velocidade, a mesma intensidade, só que ao contrário, e é azul agora, ou daquela outra cor que você prefere, se for o caso. Até adquirir a mesma velocidade, você vai observando a mudança em você. Agora, você vai trazendo isso de volta para você, para o mesmo lugar de onde saiu. Aquilo que está ao contrário, revertido, mudou tudo, está tudo ao contrário do que era. Aquilo que era ansiedade agora reverteu e
e está ao contrário. Aí você encaixa no seu corpo de novo, na onde saiu, seja lá onde for, e vai experimentando aquilo funcionando ao azul e ao contrário dentro de você. Ao contrário dentro de você. Isso, ao contrário. Ao contrário, ao contrário, isso, ao contrário. Muito bem. Ao contrário, isso, ao contrário, isso. E aí você vai lembrando de momentos onde seja você conseguiu lidar bem com ansiedade em algum momento na sua vida, seja um momento onde talvez não tenha sido exatamente ansiedade, mas você conseguiu lidar melhor com alguma coisa que estava afligindo você em algum momento, estava te perturbando, não estava muito bem, mas você conseguiu pensar de outro jeito, botar o foco da mente em outro lugar, mudar a forma como você pensava, agia, seja lá o que for, você conseguiu reverter e mudar alguma coisa que estava incomodando você internamente. Então, relembre esses recursos que você tem e você sendo capaz de fazer isso, enquanto você vai imaginando sem parar aquele movimento revertido dentro de você. Agora ele vai ficando mais forte. Ele vai acelerando o movimento e vai crescendo, muito maior do que aquela área original. Você vai imaginando um giro, ou seja lá o que for, não sei se está entrando. Se está entrando, vai ficar entrando toda a vida. Se está saindo, vai ficar igual um chafariz saindo. Você vai aumentando isso, amplificando isso, mais e mais, vai ficando mais forte, vai crescendo até ficar maior do que o seu corpo. Sempre azul ou dessa outra cor que você experimentou. Enquanto você aumenta isso maior do que o seu corpo, positivamente, eu quero que você se imagine num futuro já, onde lá agora, onde antes você experimentava ansiedade, ou seja lá o que for, porque você nem sabia se era exatamente isso, talvez até nem fosse, eu quero que você se imagine usando alguns daqueles recursos que você imaginou antes e alguns outros, você dando alguns passos que vão ajudar você a começar a ter um resultado diferente melhor, dois resultados diferentes melhores, começar a caminhar nesse sentido. E qualquer um que vê esse filme maravilhoso que você está vendo na sua mente, com cores maravilhosas, brilho, som, trilha sonora adequada, sabe que você inconscientemente e conscientemente também conseguiu reverter o processo e está agindo onde antes era ansiedade de uma outra forma muito mais saudável. E finalmente, imagine que você já mudou tanto que 1 milhão de vezes você já experimentou a mudança. 1 milhão de vezes. Você já fez tanto, é igual dirigir. Depois que você dirige muito, você nem pensa que você está dirigindo. Quando você vê, parece que o carro te levou sozinho para algum lugar. Porque você já dirigiu 1 milhão de vezes, já andou de bicicleta 1 milhão de vezes, não precisa pensar em como se equilibrar numa bicicleta. Então, traga um sentimento similar. 1 milhão de vezes você já fez alguma coisa que te possibilita saber que você pode fazer algo diferente, você sente, percebe, identifica capacidades e recursos para responder diferente. E quando 1 milhão de vezes você sente prazer, tente em vão resistir. Eu quero que você experimente merecer esse resultado. E amplifica. E abre os olhos. E eu te pergunto agora, quanto prazer você pode suportar mudando para melhor? Excelente. Uma técnica Excelente. bela, que é Espero que as pessoas realmente façam esse exercício com calma, coloque fone de ouvido, deita ou senta confortavelmente para poder ter uma melhora nesses processos todos, né? Ansiedade, enfim, que Agora, vai ajudar muito. com a hipnose com André Pérsia, tem um monte de outras técnicas bem maiores, outras técnicas diferentes. Tem essa, tem outras diferentes dessas, para você cercar por todos os lados aí a ansiedade. Dá uma visita lá, compartilha com quem precisa, porque muita gente está precisando disso agora. E é de graça, tá lá. E é de graça. Exatamente. Falou tudo, André. Eu agradeço demais sua participação, enriqueceu muito o nosso programa aqui. A gente já tem até uma pauta marcada, Com prazer, vou estar de volta. Vai ser muito bom. vai ser excelente e eu espero que todos vocês tenham gostado. E abaixo do vídeo eu vou colocar o link da página do André para vocês, do YouTube, do Instagram. O que eu puder, eu vou estar colocando
na descrição aí do vídeo, tá bom? No Face. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, André. Muito obrigada por sua participação. Oi? Um grande prazer estar aqui. Quando você quiser, Prazer tá, é João? meu. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz, estou muito feliz. E obrigada à audiência de todos vocês. Quinta-feira que vem tem mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite.